Olá, nessa aula vamos falar sobre a dilatação térmica dos líquidos. Até a aula passada falamos no caso da dilatação térmica dos sólidos, né, em que categorizamos a dilatação em função da dimensão envolvida. Né? Dilatação linear, dilatação superficial, no caso linear em uma dimensão, superficial em duas dimensões, e a dilatação volumétrica em três dimensões. Tratamos das chamadas dilatações isotrópicas, que ocorrem, a dilatação que ocorre da mesma forma em todas as direções do espaço. Né? Agora vamos falar da dilatação dos líquidos. Bom, os líquidos devem ser encerrados em recipientes. E quando aquecemos o conjunto, devemos ser capazes de diferenciar a dilatação do líquido da dilatação do recipiente. Né? Ou seja, quando não levamos em conta a dilatação do recipiente, temos a chamada dilatação aparente do líquido. E o objetivo da aula é relacionar a dilatação aparente com a dilatação real que esse líquido sofre no processo de aquecimento ou no processo de contração. Né? Então vamos ao estudo da dilatação térmica dos líquidos, com a definição da dilatação aparente. Vamos lá? Vamos lá, dilatação dos líquidos, dilatação aparente. Vamos considerar aqui, numa dada temperatura inicial θ0, o recipiente, que é feito de um determinado material, pode ser de vidro, pode ser de um determinado metal, enfim. Esse recipiente possui uma certa graduação, ou seja, pode ser em mililitros, por exemplo, em centímetros cúbicos. Né? Então, essa graduação, o espaço entre duas marcações consecutivas, constitui a unidade, né, de medida desse recipiente. Então, quando o líquido está num determinado nível H, numa determinada altura H, o volume que ele ocupa é o produto dessa altura pela unidade. Então, se a unidade aqui, se ele tem uma determinada altura, multiplicada pelo valor da unidade, eu tenho volume. Então, o volume inicial, V0, na temperatura θ0, vai ser a altura H multiplicada pela unidade correspondente da escala. Agora, se você fizer um aquecimento, promover um aquecimento do conjunto, numa temperatura θ maior que θ0, o nível do líquido vai estar numa altura H', e evidentemente que o recipiente, ao se dilatar, o espaçamento entre duas marcas consecutivas vai apresentar agora uma nova unidade, U'. O volume chamado aparente, né, seria a altura H' multiplicada pela unidade antiga, U. Ou seja, eu estou desconsiderando a dilatação sofrida pelo recipiente. Se eu considerar a dilatação sofrida pelo recipiente, H', U' seria o volume final do líquido. Então, o que nós chamamos de volume aparente, ou dilatação, no caso, a dilatação aparente, é quando há variação do volume sem considerar, do líquido, sem considerar a variação sofrida na unidade, no recipiente. Né? Então, a dilatação aparente seria o volume final, que seria o volume aparente, que é a altura nova após a dilatação, usando a unidade antiga, sem considerar a dilatação na unidade de volume do recipiente. Então, eu saio de U e continuo em U. Né? Então, eu não considerei essa dilatação sofrida aqui, ó, de U para U'. Então, o volume final seria o volume final aparente, não o real. Então, a dilatação aparente seria a diferença entre o volume final aparente e o volume inicial. Repara que a unidade é antiga. Então, eu simplesmente vou desconsiderar a dilatação sofrida pelo recipiente. Então, a dilatação aparente é simplesmente a diferença entre o H final, H', isso aqui é H, tá? O H inicial. Então, se aqui, por exemplo, corresponde a 120 ml, e aqui agora eu estou vendo uma leitura de 120,1 ml, a minha dilatação aparente, foi aquilo que eu percebi diretamente, foi de 120,1 menos 120. O volume final aparente é de 120,1. Mas eu não considerei, eu não computei a dilatação do recipiente. Então, a dilatação aparente é aquilo que eu observo diretamente, ou seja, 120,1 menos 120, 0,1 mililitros de dilatação aparente. Então, a dilatação aparente não leva em consideração a dilatação do recipiente. Tudo bem? Muito bem. Então, como é que nós podemos determinar uma lei de dilatação aparente? Bom, vamos considerar aqui a seguinte situação. Aqui é a altura do meu nível, né? O meu volume inicial na temperatura inicial para o qual o recipiente, por exemplo, foi fabricado. Né? Vocês podem reparar que no laboratório de química, por exemplo, toda a vidraria ela tem um valor de temperatura inscrita no vidro. Aquela é a temperatura para a qual aquele equipamento foi graduado. Então, qualquer temperatura fora daquilo ali já vai provocar alteração na unidade de graduação.
Mas enfim, vamos lá. Temperatura inicial seria... O volume inicial na temperatura inicial seria o produto da altura do nível H pela unidade U. O volume aparente, como nós vimos, seria a nova altura, na temperatura maior, né? Você percebeu lá uma altura diferente a galinha, multiplicada pela unidade anterior. O volume final do líquido, o volume real do líquido, seria a altura, levando em conta a nova unidade, que seria o linha. Tudo bem? Então, o volume final vai ser a galinha vezes o linha. Bom, só que esse recipiente, essa unidade, sofreu uma dilatação. Tá? Uma dilatação, que nós já vimos, seria a dilatação de uma cavidade, né? Que se dilata como se fosse feita do material que constitui o sólido aqui, o recipiente. Então, o volume final, a unidade final vai ser a unidade inicial multiplicada pelo fator de dilatação, levando em conta o gama do recipiente, se é de vidro, se é de metal. Então, o volume final vai ser a galinha vezes o linha, o volume final do líquido. A galinha, quem é o linha? É a unidade inicial vezes o fator de dilatação na graduação aqui, no vidro, por exemplo, ou no metal. Muito bem, só que a galinha vezes U é o volume aparente, né? O volume final aparente. Então teremos que o volume final do líquido vai ser o volume final aparente multiplicado pelo fator de dilatação, que leva em conta aqui o gama do recipiente. Só que tem um detalhe, o volume final do líquido, de acordo com a lei da dilatação, vai ser o volume inicial do líquido vezes o fator de dilatação para o líquido. Aí aqui tem que entrar o gama do líquido. Então o líquido é, sei lá, mercúrio, água, álcool. Então entra o gama do líquido. Então o volume final pode ser escrito como produto do volume aparente, volume final aparente, pelo fator de dilatação que leva em conta o gama do recipiente. E o mesmo volume final pode ser determinado multiplicando o volume inicial do líquido pelo fator de dilatação do líquido. Então o que nós vamos fazer? Vamos igualar esses dois fatores. Então, igualando esses dois fatores, teremos o volume aparente final, multiplicado pelo fator de dilatação do recipiente, é igual ao volume inicial do líquido, multiplicado pelo fator de dilatação do líquido. Muito bem, então o volume aparente, dividindo ambos os lados pelo fator de dilatação do recipiente, teremos que o volume final aparente vai ser o volume inicial do líquido, que multiplica o fator de dilatação do líquido dividido pelo fator de dilatação do recipiente. É como se esse camarada tivesse passado para cá dividindo. Muito bem, agora eu quero simplificar essa relação. Como é que eu faço para simplificar? O nosso denominador é 1 mais gama do recipiente delta θ. Então eu vou multiplicar e dividir por 1 menos o gama do recipiente. Como se fosse conjugado, né? Vou multiplicar por 1 menos o gama do recipiente delta θ em cima e embaixo. Usando aqui a propriedade distributiva, teremos 1 vezes 1, 1 vezes menos gama recipiente delta θ, menos gama recipiente delta θ, mais gama do líquido delta θ vezes 1, mais gama do líquido vezes delta θ, mais gama do líquido delta θ menos gama do recipiente delta θ. Tá? Então, temos aqui o produto no numerador. Muito bem. E embaixo teremos o quê? O produto da soma pela diferença. Tá vendo? 1 mais alguma coisa vezes 1 menos essa mesma coisa vai ser 1 ao quadrado, que é 1, menos essa coisa ao quadrado. Se quiser comprovar, use a propriedade distributiva no denominador também. Então agora vamos às simplificações. Nós já vimos no estudo da dilatação dos sólidos que fatores como gama elevados ao quadrado, aqui ó, gama vezes gama, gama é coisa da ordem de 10 a menos 4, 10 a menos 5, isso ao quadrado vai dar 10 a menos 10. Décimo de bilionésimo, mesmo com esse delta θ aqui razoável. Então, gamas de ordem superior, alfas de ordem superior ou betas de ordem superior, não importa. Você pode eliminar. Então, teremos uma equação aproximada, como toda equação de dilatação. Então, esse fator aqui vai embora e esse fator aqui vai embora. O que sobra no denominador? 1. E o que sobra lá em cima? 1 menos gama do recipiente, delta θ, mais gama do líquido, delta θ. Podemos colocar o delta θ em evidência. Dividido por 1 vai dar o que sobrou aqui no numerador. Então teremos que o volume final aparente vai ser o volume inicial do líquido que multiplica, olha aqui, ó, esse camarada aqui, eliminamos todo esse fator, porque ele é muitíssimo pequeno, e esse fator aqui que é muitíssimo pequeno. O que sobrou? 1. O que está em cima dividido por 1 é o que está em cima. E o que sobrou em cima? Colocando o delta θ em evidência,
teremos que o volume aparente final vai ser o volume inicial que multiplica 1 menos, quem ficou entre parênteses, gama do líquido menos gama do recipiente, a diferença entre o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido e o coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente, vezes a variação de temperatura. Ora, para dar forma a uma lei de dilatação, eu vou chamar essa diferença de gama aparente. Então, chegamos à conclusão que o volume final aparente é o volume inicial multiplicado pelo fator de dilatação aparente. Então, a dilatação aparente é o gama aparente vezes o volume inicial do líquido vezes a variação de temperatura. Onde gama aparente é a diferença entre o gama do líquido e o gama do recipiente. Daí chegamos à conclusão que se multiplicarmos tudo isso aqui por V0 Δθ, chegamos à relação entre a dilatação aparente, que é a dilatação do líquido, descontando a dilatação do recipiente. Então, a dilatação aparente é aquilo que eu olho, meço diretamente, aquilo que eu observo diretamente, é a dilatação que o líquido sofreu de fato, descontando a dilatação do recipiente. Então, se eu tenho aqui um líquido num determinado volume V0, se ele sofreu uma variação de temperatura, se eu colocar esse líquido no nível de um ladrão, aquilo que eu percebo extravasar, transbordar, é a dilatação aparente. Então, esse volume recolhido aqui pelo cadinho é o que sofreu de dilatação aparente, o líquido. É a dilatação aparente do líquido. Lembrando que a dilatação aparente é a dilatação real do líquido, descontando a dilatação do recipiente. Então, observem o seguinte, se não houver dilatação aparente, se aparentemente não houver dilatação, como assim? Eu estou olhando a marca do recipiente, está 100 ml. Promovo um aquecimento, continua 100 ml, quer dizer que não houve dilatação? Claro, a matéria sempre se dilata. Mas nesse caso, surpreendentemente, se não houve dilatação observada diretamente, não houve dilatação aparente. Aparentemente não houve dilatação. Se esse cara aqui é zero, é porque esses dois caras são iguais. Então, se aparentemente eu não observo nada, se não observo nenhuma alteração, significa que a dilatação que o líquido sofreu é exatamente igual à dilatação que o recipiente sofreu. Por outro lado, se tivermos um recipiente indilatável, que não existe na prática, né? É muito difícil, né? Eu não conheço. Bom, o que seria um recipiente indilatável? A variação no volume do recipiente é zero. Ora, se a dilatação no recipiente é zero, aquilo que eu observo é o que realmente aconteceu com o líquido. É quando o aparente é igual a real, quando o recipiente não sofre dilatação. Então, aquilo que eu observo, se foi de 120 para 120,1, essa foi a aparente e também a real. Ok? Muito bem, um outro assunto interessante é a dilatação dilatação de líquidos, é o comportamento anômalo da água. A água, o antimônio, né, o ferro, eles possuem um comportamento anômalo, próximo do ponto de fusão ou de congelamento, né? No caso da água, como qualquer substância, se você reduzir a temperatura da água, o volume dela diminui. E se o volume diminui, ela sofre contração, a densidade aumenta, naturalmente, como a maioria das substâncias. Então, a densidade aumenta com a diminuição da temperatura. Ou a densidade diminui com o aumento da temperatura. Só que quando a água, no caso em particular a água, se avizinha de 4 graus Celsius, né, nós começamos a perceber que com a redução da temperatura, em vez de continuar se contraindo, a água começa a se dilatar. Isso por conta da formação das pontes de hidrogênio na estrutura sólida da água, que é o gelo, né? Mas isso é um assunto mais para frente. Então, o que acontece se eu continuar resfriando a água? Em vez de continuar se contraindo, ela começa a se dilatar. É por isso que se você guardar uma determinada massa de água num recipiente, guardar no congelador, se ele for de vidro, o que vai acontecer? Fatalmente, ele acaba estourando. Porque a partir de 4 graus Celsius, o volume contido de água ali dentro do recipiente começa a aumentar, porque a sua densidade começa a diminuir abaixo de 4 graus Celsius. Se a densidade diminui é porque o volume está aumentando, porque eu considero uma massa fixa de água. Né? Então, o que vai acontecer? O volume vai diminuir e a partir de determinado momento, quando começa a solidificar, como os sólidos são praticamente incompressíveis, esse volume, né, fica praticamente fixo. Né? Então, o que acontece? O volume fica praticamente, a densidade varia muito pouco a partir do momento que ele vira gelo. Né? Existem algumas categorizações aqui para diferentes tipos de gelo. Então, o que acontece? Por exemplo, a 0 graus Celsius, a água tem um certo volume. Se eu aquecer a água até 4, de 0 até 4, o que acontece? A densidade aumenta.
Então o volume diminui. Tudo bem? Aqui está super exagerado, por favor, só para ilustrar. Então, se eu aumentar a temperatura de 0 até 4 graus Celsius, em vez da água se dilatar, ela se contrai. Processo inverso. Agora, de 4 graus Celsius em diante, se eu continuar esquentando, a água volta a se dilatar como qualquer substância. Tá? Ou seja, sua densidade começa a diminuir. Esse comportamento anômalo da água, ou seja, próximo ao ponto de congelamento, em vez de continuar se contraindo, ela começa a se dilatar, e próximo do ponto de fusão, em vez de se dilatar, ela se contrai, né? Permite com que nos países muito frios, lugares muito frios, os lagos só se congelem na superfície, só haja congelamento, só ocorre congelamento na superfície. Né? Então, por exemplo, se a temperatura na superfície começa a diminuir muito, o que vai acontecer? A água se contrai, e se ela se contrai, ela fica mais densa. Se ela fica mais densa, ela vai para o fundo. E empurra a água mais quente para a superfície, gerando o que nós vamos ver mais tarde, correntes de convecção. Mas o que acontece quando a água aqui em cima atingir 4 graus Celsius? Ela vai descer e vai para o fundo, porque a 4 graus Celsius a água possui máxima densidade. A partir daí, a corrente de convecção é interrompida e nós passamos por um processo de estratificação, ou seja, as camadas menos densas, né, vão se superpondo, até que na superfície, em contato com o ambiente, que vai se esfriando em virtude, por exemplo, no inverno, a temperatura do ar vai caindo, o que vai acontecer? A água vai congelar na superfície a partir de 0 graus Celsius. Como as correntes de convecção são interrompidas, você provoca aqui uma estratificação, onde no fundo nós temos água a 4 graus Celsius. Então, entre essa camada, logo abaixo da superfície de gelo, e o fundo, temos temperaturas crescentes, até 4 graus Celsius, onde a massa de água nessa temperatura tem máxima densidade, então ela está no lugar mais fundo. Né? Então, o que acontece? Se continuar baixando a temperatura da atmosfera, a camada de gelo aqui vai ficando cada vez mais espessa. Porém, abaixo dessa superfície de gelo, temos água no estado líquido. Isso promove a manutenção da fauna e da flora aquáticas. Né? Temos nosso amigo aqui em cima de uma superfície congelada, pescando, abrindo um buraco no gelo, e embaixo temos água, né? Estado líquido. Então esse é o comportamento anômalo da água, ou seja, próximo ao ponto de congelamento, né? Perto, em torno de 4 graus Celsius, a água possui densidade máxima, e se ela possui densidade máxima, ela possui volume mínimo. Então, com a diminuição da temperatura, a água vai se contraindo, como qualquer substância. A partir de 4 graus Celsius, com a formação das pontes de hidrogênio, temos estruturas hexagonais em nível molecular que fazem com que o volume da água comece a aumentar. Tudo bem? Isso faz com que a água apresente máxima densidade a 4 graus Celsius. Então, a partir daí, em vez de continuar se contraindo, ela começa a se dilatar. Tudo bem? Beleza. Então, pessoal, nesse estudo da dilatação dos líquidos, nós vimos que existe uma dilatação aparente, que é aquela dilatação que você observa diretamente, né, quando há alguma alteração no nível do líquido, sem considerar o que aconteceu com o recipiente em si. Né? Se você não considera a dilatação na escala do recipiente. Então chegamos a uma lei da dilatação aparente, que nos diz que a dilatação aparente é o volume inicial do líquido multiplicado pelo gama aparente. Esse gama aparente é a diferença entre o gama real do líquido e o gama do material que constitui o recipiente. E vimos também que a água apresenta um comportamento anômalo, próximo do seu ponto de congelamento. Né? A água possui máxima densidade a 4 graus Celsius. Então, você resfria a água, ela se contrai como qualquer substância. Você esquenta a água, ela se dilata como qualquer substância. Porém, se essa contração estiver acima, essa redução de temperatura estiver acima de 4 graus Celsius, então a água vai se contraindo, a partir de 4 graus Celsius ela começa a se dilatar. No processo de formação do gelo a partir de 0 graus Celsius. Estamos falando sobre pressão normal, tá? Então, a água possui máxima densidade a 4 graus Celsius. Isso permite a sobrevivência, né, durante os invernos rigorosos, em países rigorosos, da fauna e da flora aquáticas, por exemplo. Né? Nós temos o congelamento que ocorre apenas na superfície, posto que a 4 graus Celsius, a água tendo máxima densidade, essa massa a 4 graus Celsius vai para o fundo do lago, provocando uma estratificação de 4 graus Celsius no fundo até 0 graus Celsius quando a água congela na superfície e daí para frente. Né? A água continuar, se o gelo continuar, o processo de
solidificação, se a temperatura continuar caindo, teremos camadas mais espessas de gelo. E, sob essa camada, água no estado líquido. E lá no fundo, uma massa de água em torno de 4 graus Celsius. Tudo bem? Bom, com isso encerramos o assunto dilatação térmica. Um abraço a todos e até a próxima aula.